Será que você realmente teria o que você tem se você tivesse crescido em outro lugar, com outra perspectiva, com outras circunstâncias? Você acha que realmente o mérito depende única e exclusivamente de você? Eu pensei que a gente não fosse chegar nesse fundo de poço de ter que fazer um vídeo explicando por que não existe brancofobia. Ai, que saco, de novo esse assunto chato. E como algumas pessoas não têm informação e outras fingem não ter, a gente precisa desenhar. Oi, gente! Para me ajudar a ilustrar a história toda, eu fiz recortes de vídeos de outros canais, aos quais fortemente recomendo que sigam nas ações. Assistam esse vídeo com carinho até o final, deu trabalho selecionar o material, minha intenção aqui é informar, tá didático, tá bonito e foi feito com todo o amorzinho que me resta para discutir o tema. Aí, se depois de tudo, de assistir tudinho, tá? Você não concordar, apesar de eu achar que não é bem uma questão de concordância aqui, se você não concordar, você pode abrir um debate saudável nos comentários expondo seu ponto de vista. Mas assiste com atenção, tá? Eu não sabia que a gente precisaria fazer um vídeo para fazer essa discussão. Mas o caminhar das coisas nos mostra que a gente ainda precisa lutar para que seja acessível esse debate e para que as pessoas possam entender. Que não basta você trocar uma palavra para achar que você está falando sobre alguma coisa. Não existe racismo reverso, porque o racismo é um sistema de dominação social baseado em raça. Branco nunca foi dominado no planeta. Os brancos destruíram tudo. A ideia de racismo estrutural é porque existe uma estrutura social que faz possível que haja o racismo. E para falar de racismo estrutural, eu vou aqui citar algumas leis. Em 1837, a gente tem a lei número 1, de 4 de janeiro, né? É uma lei que proíbe pessoas negras, as equiparando, com pessoas com moléstias contagiosas, de estudar. Tá me entendendo? Como não existe racismo reverso, porque nunca existiu uma lei no Brasil que proibisse gente branca de ir à escola. Em 1890, a gente tem o Decreto 847, que criminaliza, mais ou menos como cópia do que vai haver nos Estados Unidos, a vadiagem e a capoeira. Esse decreto, ele torna crime vadiar. Andar por aí sem casa e emprego. Mas a população acabou de ser liberta, eles não têm casa nem emprego. Para onde eles vão? Para a penitenciária. Você está me entendendo do que eu estou falando e por que não existe brancofobia? A gente tem uma coisa chamada débito histórico, dívida histórica. O país se constrói em cima de sangue, suor e lágrima de gente negra, de gente indígena. E agora, não adianta você falar, não, mas já passou. Nada passa. A gente tem uma herança maldita dessa época. Esse meu vídeo aqui foi sim, como o próprio título sugere, uma mensagem direta. A minha intenção foi abrir olhar sobre o fato de influenciadores se utilizarem da imagem da pobreza para se autopromoverem. E também fazer com que vocês percebam o padrão por trás dessas pessoas com discursos de meritocracia, de que quem se esforça pode chegar lá, só não muda de vida quem não quer. Porque geralmente as pessoas por trás desses discursos são brancas. Inclusive todo mundo que me criticou, não foi pouca gente não, tá gente? E me chamou de racista por ter apontado características físicas de um branco, eram brancas. Qualquer um que se esforça pode chegar lá, moço branco dos olhos claros. E eu acho muito engraçado o quanto as pessoas brancas se movem e o quanto elas se doem com os brancos que, oh meu Deus, foram chamados de branquelos. Galera, percebam, enxerguem os padrões. Enxerguem que se alguém disser que consegue fazer R$200 por dia vendendo brigadeiro, sem considerar todas as facilidades que teve e tem, sem considerar os gastos com gás, contas, aluguel, pegar essa ideia e vendê-la como solução à pobreza mundial não tem cabimento. É desumano pensar dessa maneira, é egoísta. Para pensar no coletivo, a gente precisa considerar as estatísticas. Não é porque você conseguiu alguma coisa na sua vida, mesmo através de luta, que todo mundo pode. A realidade do outro não é a mesma que a sua. Todo mundo que se esforça não pode chegar lá porque essa estrutura que a gente vive, ela se estabelece na exploração da maioria. Todo mundo que se esforça não pode sair do pior lugar porque a estrutura é feita para que a maioria dessas pessoas se mantenha ali. Tanto que assim o é. Essa é a mesma estrutura que cria a magia da Disney, que faz você acreditar no conto de fadas de que é possível melhorar se quiser. Aliás, qual a cor das princesas e dos príncipes? Não considerar seus privilégios na sua caminhada
é excluir aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades. E não, as pessoas não têm as mesmas oportunidades na vida. Inclusive, nós, brancos, só por termos nascidos assim, a gente já leva vantagem nessa sociedade racista que a gente vive. Vou deixar um exemplinho aqui para você que acha que gente branca e gente preta têm as mesmas oportunidades, que são vistas da mesma forma, somos todos iguais. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele tá limpando a casa dela, tá limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. Um grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor. O que você vê nessa imagem? Porque eu sou negro. Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O homem branco de terno é um executivo ou um empresário. O homem negro de terno é um motorista ou segurança de shopping. A mulher branca passando um pano na pia é a mulher limpando a própria casa. A mulher negra passando um pano na pia é a faxineira. Esse link que o nosso cérebro faz a todo o segundo, em todos os momentos, com tudo que a gente escuta, vê e fala, é sobre a visão social. É sobre como o racismo e os preconceitos estão na nossa sociedade e, consequentemente, dentro de nós. Não somos todos iguais, não porque nós não sejamos iguais, mas porque não somos socialmente vistos e tratados como iguais em nada. Em nada. É por isso que não existe racismo reverso, porque todos os nossos privilégios brancos se mantêm, além de todas as diferenças, desigualdades e dificuldades que as pessoas negras têm, que as brancas não têm, a gente tem todo esse racismo de camadas muito sutis que vai abalando inclusive o psicológico dessas pessoas. Por causa do estresse tóxico, as pessoas negras têm uma incidência muito maior de doenças crônicas e têm uma expectativa de vida muito menor que pessoas brancas com a mesma renda. Se você, branco, continuar acreditando de que não é nada disso, não é bem assim, tudo agora é problema, que saco, que coisa chata. Chato pra quem? Talvez pra você que nunca sofreu com nada disso, né? Não é sobre você, não é sobre a gente, mas nós, brancos, precisamos perceber, entender e discutir essa porra. Que a gente não está falando de uma relação entre indivíduos. A gente está falando sobre a forma com a qual sociedades são erguidas e mantidas. A gente está falando sobre uma estrutura social. Entender que existe a estrutura é uma forma de entender como a gente pode mudar a coisa. Né? Essa coisa só muda quando estruturalmente o país mudar. Por que a gente precisa de sistema de cotas? Por que a gente precisa de iniciativas que levem pessoas para a escola, para a universidade, para melhores empregos? Para que essas pessoas elas consigam mudar as suas vidas, para que esse grupo deixe de ser minorizado, violentado, para que a estrutura que opera seja desmontada. Não tem como a sua visão não ser pautada na visão social, porque é onde a gente está inserido. É o que a gente recebe de informação o tempo todo, a cada segundo. Por isso que a gente fala em desconstruir, porque a gente tem que pegar tudo que a gente aprendeu, amassar bem amassadinho assim, ó, jogar no lixo e zerar. O processo de desconstrução é o processo de abrir o olhar da nação. A luta é de todos que se importam. E precisamos saber também que, assim como tem mulheres que repetem o machismo, tem negro que repete o racismo. E aí eles veem uma pessoa negra que faz uma cagada, que tem um posicionamento errado, ou que fala um negócio que eles querem escutar, ou que eles concordam, do tipo, um negro que fala, mas não existe racismo. E aí
todos os outros negros e todos os outros discursos são invalidados naquele segundo, porque o branco achou o negro card que ele precisava para validar a opinião dele e para poder ser racista de boa. A gente enxergar as pessoas negras como só podendo ser isso, só podendo ser aquilo, ou se um é isso, todos também são isso, é tirar a individualidade e a subjetividade de uma pessoa negra. Os negros não precisam se comportar da mesma forma, não precisam pensar do mesmo jeito e não precisam nem mesmo ter a mesma opinião sobre racismo, porque tem negros que reproduzem a opinião da sociedade. E os pretos têm qualidades e têm defeitos. Igual nós branco. Olha que loucura! Não é porque uma pessoa viu lá o vídeo dos brigadeiros, foi motivada por ele e conseguiu melhorar de vida, que é assim pra todos. Pare com essa mania de pegar um exemplo e achar que ele serve pra invalidar toda uma realidade escancarada no nosso dia a dia. Por exemplo, se formos num aeroporto, quer dizer, agora não porque não é hora de viajar, né? Mas você já deve ter ido no aeroporto. Se não for, eu te digo. A maioria dos negros ali, que não são muitos se você olhar a proporção, está nos serviços de base. Um exemplo mais nítido: nos bairros ricos a maioria é branca, nos bairros pobres, nas favelas, a maioria é preta. Não é possível que tudo isso seja um acaso do universo. Não é. Olhando para uma bolinha que eu solto aqui de cima e que vai cair, eu não tenho como saber o que ela vai fazer enquanto ela desce. Mas se eu usar muitas bolinhas, tem um padrão bem interessante que aparece. Isso porque, na média, a maioria das bolinhas vai tirar direita e esquerda no caminho na mesma proporção e vai acabar caindo nessa mesma região aqui. Na nossa vida, as rodadas de sorteio não são tão justas. Você pode ter começado a sua corrida de cá, porque os seus pais ou as gerações anteriores não tiveram sucesso ou foram privados da chance de ter. Nós carregamos as relações, a cultura e o patrimônio das gerações anteriores. Os nossos pais, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso nome, a nossa cor de pele e muitas outras coisas já vão colocar a gente em um ponto ou outro desse tabuleiro bem antes de a gente tomar uma decisão. E quem chegou aqui no sucesso, ainda assim precisou percorrer um caminho muito maior do que quem começava aqui do meio. Se você já começou entre os que nasceram nessa ponta de cá, o jogo já começa bem mais favorável. Boa educação, boa alimentação, saúde e tempo para se dedicar aos estudos em uma boa escola, apoio financeiro. Do ponto de vista de quem fez esse caminho, de quem partiu daqui e terminou nas canaletas de sucesso, é bem fácil você olhar para as decisões e pensar que as pessoas têm o que elas merecem e que o mundo é justo com todo mundo que se esforça e sabe o que faz. Quando o segredo foi começar o jogo do melhor lado. Quem começa do lado desfavorecido do nosso tabuleiro tem muito menos chances de mobilidade social. Eu, Matheus, acredito que oportunidade igual é o mínimo, é o que deveria existir, é o mundo ideal. Não existindo, a gente não pode nem iniciar a conversa de meritocracia. É muito fácil, no alto do seu privilégio, virar para as pessoas e dizerem que elas precisam ser menos acomodadas, que elas precisam se esforçar mais num país desigual como o Brasil. É você tirar a culpa do circunstancial e de toda a desigualdade estrutural e institucional que a gente tem e colocar unicamente no indivíduo. E isso é uma mentira. É uma mentira contada para se perpetuar o poder de quem sempre teve. Qual a cor dos caras dos milhões de seguidores do YouTube? Ah, mas então agora só porque a pessoa é branca ela não pode ter sucesso? Pode, mas elas precisam enxergar seus privilégios e falando aqui de pessoas com um alto alcance de público, elas como influenciadoras deveriam perceber sua responsabilidade no papel que ocupam e trazer pautas sociais e lutas de grupos minorizados, sim, influenciar de fato algo de útil, algo sobre o próximo, algo em prol de uma sociedade mais justa. Não é minha luta, né? Algumas pessoas insistem, militante chata, ninguém é obrigado a levantar suas lutas. Realmente ninguém é obrigado a nada e poucos se importam com alguma coisa além do umbigo em primeiro lugar, mas a gente aqui desse lado que já abrilhou sobre determinados assuntos, a gente segue fazendo o possível para ajudar nesse despertar. A nossa função é educar, mas a nossa função também é apontar os absurdos e ajudar as pessoas a verem as estruturas que regem e organizam suas vidas. É isso. Até a semana que vem. Se eu não infartar, né, gente? Porque, olha, eu tô por aqui do Brasil. Um beijinho. Tchau.
haven't any hope of understanding any of this. You do know that? Educate me as to why. Because you don't know what it is to be without power. Politics doesn't interest you. Why? Because it's fatally boring. Because you have no interest in changing a world that suits you so well. A pretty speech. A scary one. You're intelligent enough to know that every word of it is true. A empatia é tudo que a gente precisa ter. Mas o limite dela é quando você não sente na pele.